Não vim, né? Cada um tem seus motivos por não poder vir, né? Então, a gente vai falar sobre o desapego do mundo. Esse é o tema do nosso segundo encontro. Vou colocar mais para cá. Como eu falei, o curso não é uma explicação do tratado, certo? Não é um curso sobre o tratado. É um curso aonde vai alimentar em nós a piedade mariana, o desejo de se dar todo a Jesus pelas mãos de Maria. Porque se fosse um curso sobre tratado, ia ser um curso de anos, né? Porque cada parágrafo ia exigir praticamente uma aula, né? Então, levaria muito tempo. Claro que vocês podem achar muito conteúdo na internet. Eu mesmo fiz várias aulas, eu acho que eu tenho umas 20 aulas sobre o tratado, explicando um pouquinho. Eu até mandei no grupo, né? Se alguém teve coragem de ver alguma coisa. Geralmente a gente vê tanta coisa, né? E acaba. Quando tem muita coisa, parece que a gente não quer ver nada, né? Ah, tá aqui. Eu tenho 50 PDF, leu quantos? Nenhum, né? Eu tenho 2.000 livros na minha biblioteca, né? Leu quantos? Nenhum. Não adianta nada. Essa cultura aí é lixo, né? A cultura que você só coloca no canto, né? Você tem que buscar, de fato, mergulhar. Mas vamos lá, o desapego do mundo. O que, é que nós entendemos por mundo? O mundo, ele pode ter várias concepções. O mundo como planeta Terra, cosmo, o mundo como as pessoas, é tanto que João 3,16 fala assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que nós não apodreçamos o nosso pecado, o Pai nos deu o seu Filho. Então, o mundo pode se referir às pessoas. Né? O mundo também se refere ao sistema do mal, ao sistema do pecado. Quando São João ele vai falar nas suas cartas que ninguém pode ser amigo do mundo e ao mesmo tempo amigo de Cristo. Uma vez que é amigo do mundo, se torna inimigo de Cristo. Aí percebam que as palavras, elas, em cada contexto, elas vão ter o seu significado. Por isso que às vezes a gente briga com as pessoas, né? A pessoa fala uma coisa e a gente entende outra. A pessoa fala manga de blusa e entende manga de chupar, né? Hoje isso está mais ainda valendo. A gente é tão irascível, tão brigão, que a gente, às vezes a pessoa está defendendo, a gente já começa a brigar. Às vezes lá, por exemplo, em um local que eu estou, lá em Marcha, né? Tem uma pessoa muito irascível, aí ele começa a falar as coisas, aí eu vou, falo algo, aí ele se altera. Aí eu digo, filho, eu estou te defendendo, eu estou tomando a tua causa. Aí, desculpa. Ou seja, quando nós somos movidos pelas paixões, isso é um grande problema. Quando a gente é tomado só por isso, né? Então a gente deve ter muito cuidado com isso. Então, o mundo que a gente vai falar agora é esse terceiro nível. Não é o mundo do planeta Terra, não é o mundo que somos nós, filhos de Deus amados, mas é o mundo, esse sistema do pecado. Que claro que ele não fica pairando pelo ar, ele se dá em pessoas. Quando você fala que alguém é mundano, é porque ele foi colocando na sua vida um sistema de pecado. Ele foi aderindo como estilo de vida o pecado. Até que vocês estão compreendendo mais ou menos ou não? Fulano é mundano, uma pessoa mundana. É por quê? Porque ela foi se adequando o que os santos chamam de máximas do mundo. O que são máximas do mundo? São aqueles ensinamentos que todo mundo diz que nós devemos viver. Por exemplo, comigo
Eu só conto uma, duas vezes. A terceira vez eu não perdoo. Só perdoo até a terceira vez. Isso é o quê? Uma máxima do mundo. Porque um católico, um cristão não pensa assim. É uma máxima do mundo. O que é bonito é para se mostrar. Uma máxima do mundo. Só fez isso com ela porque ela é besta. Ou seja, são máximas aonde nós vamos tendo ditados, provérbios que são pagãos, são vazios, que não é uma mentalidade cristã, não é uma mentalidade evangélica, permeada pelo evangelho, mas é permeada pelo espírito do mundo, pelo espírito do anticristo, do pecado. Até aqui está compreendido, sim ou não? Uma máxima muito compreendida, por exemplo, muito falada. O que importa é a gente estar assim feliz. Se eu me sinto bem, está ótimo. O importante é ser feliz. Assina Satanás. Porque se a pessoa está feliz, bebendo umas bebidas, umas cachaças, roubando, se drogando, indo para todo canto, se desmantelando, traindo a mulher, ficando com um e com outra, tendo relação sexual antes do casamento, pintando e bordando, andando quase nu no meio da rua, tanto homem como uma mulher. Não, mas o importante é que eu me sinto bem. O importante é que eu estou feliz. Isso é o quê? Mundanismo. Isso é o quê? Mundo. Mundo. E no caminho de consagração à Nossa Senhora, nós somos chamados o quê? Ao desapego do mundo. Com licença, Zéias. Você falou sobre 3 níveis, né? Que é do mundo. Aí o último foi justamente esse, né? Da Sim. questão do pecado. Quais eram os outros dois? Outra questão do mundo é a criação, né? O Sim. planeta mesmo, o órbita terrestre, que a gente chama, né? O cosmos. Obrigada. O outro somos nós, né? Deus deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Esse mundo é cada um de nós. Certo. Obrigada. Aí o que nós nos referimos agora é esse terceiro nível. Esse desapego do mundo. Existe até um termo que é o temor mundano. Diga comigo, temor Temor mundano. mudando. O que é o temor mundano? É alguém que vive para agradar a todos menos a Deus. Ela quer agradar o amigo, ela quer agradar o patrão, ela quer agradar a turma, mas a Deus não. Ela quer ficar bem na fita. A pessoa fica flexível às coisas do mundo. E quando eu falo ficar flexível, não é que a gente tem que ser rigorista, um terrorista, alguém assim ruim, não. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente precisa assim, fulano tão legal, tão compreensível. A gente começa a ser alguém que abre portas, abre brechas para normalizar aquilo que é imoral. Vocês estão entendendo? A gente vai normalizando aquilo que é imoral. Qual o problema de uma pessoa ela comungar se ela tem o vício da pornografia? Não tem problema nenhum. Qual o problema da pessoa comungar se ela vive essa realidade de pecado mortal e todo mundo sabe? Não tem problema. O importante é o amor. Faz o coração. O importante é acolher, porque Deus é amor. Não, Deus é amor, Deus não é um palhaço. Ele é amor. É um amor que exige sacrifício. Porque a sua mãe te ama, mas ela não é uma palhaça, ela te ama. E ela se sacrificou por você. E o amor mais parecido com o de Deus é o amor de mãe, sim ou não? E ela chorou por você, se sacrificou, ela derrama o tempo dela, ela se gasta, ela chora, ela faz renúncias, porque é amor de mãe, imperfeito, fraco e miserável. E o amor de Deus, que é perfeito, santo e pleno e eterno. Então a gente tem que ter cuidado com essas noções de amor que inventaram. Noções mentirosas, distorcidas e frescas. Isso não é amor. Isso é desamor. Isso é mentira. Isso é falsificação do amor. O amor que me afasta de Deus, isso
é egoísmo, é ódio, é qualquer outra coisa. Isso é mundanismo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai na onda, a gente vai na corrente. Quando a gente usa essa expressão, o cristão ele nada contra a corrente, é contra isso mesmo. É contra esse mundanismo que é nos imposto, é nos colocado. É tanto que quando a gente escuta uma pregação que ela é mais exigente, fala assim, vale, é assim? Para que tanto? É tão radical. Mas se é para ser mais ou menos, vamos ser da bagaceira logo. Não é para ser mais ou menos. Ou de Cristo, ou de Belial. Ou seja, do capeta. É claro que nós estamos em processo, nós estamos na luta. Eu que vos falo, estou na luta. Vocês que me escutam estão na luta. Todos nós somos pobres pecadores. Ninguém aqui está se achando bambambam, não. Mas é justamente por isso que nós precisamos não nos conformar com uma vida medíocre. Porque, por exemplo, se a gente tem a mentalidade que mais ou menos está bom, a gente vai ficar abaixo do mais ou menos. E nós temos essa tentação. Se a gente acha que o 100 é onde a gente quer chegar, talvez a gente chegue no 30. Mas se a gente acha que o 30 está bom, talvez a gente chegue lá no 3. Porque a gente é preguiçoso, a gente é fraco, a gente assim é acomodado. A gente precisa ter um olhar, como fala Santa Teresinha, ela é como um passarinho, mas o olhar dela é de quê? De águia. Eu preciso querer mais. Como Santa Teresinha, uma certa vez, né? Com os brinquedos, colocaram vários brinquedos para ela e de repente perguntou, qual você escolhe? E ela falou, eu quero tudo. Eu quero tudo. E ela, escrevendo História de uma Alma, ela vai dizer que na vida espiritual, na vida com Deus, ela fazia a mesma coisa. Eu quero tudo. Eu não quero algumas coisas de Deus, eu quero tudo. Ou seja, eu quero o próprio Deus e tudo que Ele tem para me dar. Não é alguma coisa. Eu quero tudo. Ou seja, eu quero o tudo que é Deus. E com Ele vem todas as coisas. Como fala São Paulo em Romanos, se o Pai nos deu Jesus, porque com Ele não nos dará todas as coisas. Se Ele nos deu seu próprio Filho, Ele nos dará todas as coisas. Que nos são necessárias para a nossa salvação, felicidade, paz. Até aqui está tranquilo? Sim ou não? Sim. Só que dentro de nós vai existindo esse caminho de resistência. Por que vai existir? Porque tem as consequências do pecado original. Quando Adão e Eva eles pecaram, o que foi existindo em Adão e Eva ali? Uma resistência ao amor de Deus, uma resistência à graça. É como se Adão e Eva recebessem, ao serem criados, um tesouro imenso. É como se eles recebessem trilhões, né, em tesouros. E quando eles pecam, eles ficam sem nada, pobres, totalmente pobres. O pecado é essa pobreza no sentido pejorativo, ruim, né? Eles ficaram sem nada, sem nenhum tesouro. Então, digamos que você é filho de alguém que é um bilionário. Se esse pai seu que é bilionário, ele perde tudo. Quando o filho dele nascer, vai nascer o quê? Pobre ou rico, bilionário? Vai nascer o quê? É uma coisa óbvia, sim ou não? Sim. Ele perdeu tudo. Ah, mas a criança não é culpada. Não. Mas isso aqui é uma consequência da escolha do pai. Então, quando Adão peca, ele perde toda essa riqueza que Deus deu para ele, e com isso a humanidade também que estava ligada a Adão vai perdendo. Isso que é o pecado original. O pecado original é um grande mistério. Porque assim, o pecado original, ele é chamado de pecado
Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando a criança ela é concebida, ela já é concebida com pecado original. Quando ela nasce, já com pecado original. No entanto, aquele pecado não é um pecado pessoal. Ela não tem uma culpa, porque ela não cometeu nenhum erro. Concordam? Então, o que existe ali é uma insuficiência da graça. Ou seja, ela não tem a riqueza da graça, o tesouro. Ela está pobre. O batismo faz o que com ela? Ou seja, dá a graça santificante, a virtude da caridade, da fé, da esperança, os dons do Espírito Santo, a Trindade, né? Oséias, quando uma criança é batizada, né? Geralmente criança, né? Uhum. Ela é liberta desse pecado original? Não. Isso é. Ela é liberta do Liberta. pecado original. A gente chama que apaga a mancha, né? É uma linguagem simbólica, né? Que é real, que acontece, óbvio. Mas é porque, assim, como a gente... A nossa linguagem para falar das coisas de Deus é pobre, né? A gente tem que usar a linguagem... Não tem como usar a linguagem celeste e a gente é ser humano, né? Então, mancha... Então, como é que faz lá? Lava assim, está encardido, como é que é aquele negócio, né? O termo que foi usado é mancha, né? Então é apagada ali a mancha. Só que, depois que é apagada essa mancha, fica algo chamado concupiscência. O que é isso? É uma desordem. É uma inclinação ao pecado, ao mal. Certo? Fica essa desordem. Mas é tanto que às vezes a gente acaba errando da seguinte forma: ah, fulano fez isso por causa do pecado original. Não está errado, mas está impreciso. Porque o pecado original já foi apagado, gente, se ela foi batizada. Ali é consequência das desordens do pecado original, porque o pecado original já foi apagado, entendeu? Então, o único pecado original que é culpa pessoal é o de Adão e Eva, porque eles pecaram de forma original, originante, e foi um pecado ao mesmo tempo pessoal, mas os outros não. Foi herança, né? Ou herança maldita, né? Mas o Cristo veio nos livrar dessa herança maldita e nos dá Ele mesmo, que é o bendito fruto, né? Mas voltando, quando é apagado o pecado original, fica as concupiscências, essa desordem, essa inclinação. São Paulo até fala, né? O bem que eu tanto quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então é uma luta, é o homem velho e o homem novo, esse combate espiritual. Que a gente vai travando dentro de nós. E sobre a questão da concupiscência, a gente tem que entender que geralmente geralmente não, nós sempre queremos, diga comigo, o bem. Nós sempre queremos o bem. Sempre. Até mesmo quando a gente faz o mal, a gente quer o mal, mas achando que ele é bem. Exemplo, quando o ladrão rouba um banco, para ele É um bem. é um bem, porque ele vai para ele assim, ó, na mente pervertida ali, né? É um bem no sentido de usufruir daquilo de forma errada. Mas ele quer o quê? Está bem, curtindo ali e tal. Ou seja, ele vê aquilo que ele faz como se fosse um bem. Mas é o quê? Um mal. Alguém que vai cometer um adultério, ele vê aquilo como um mal ou como um bem? Como um bem. Mas, mas é um mal. Seria quase um pensamento demoníaco, porque, tipo, o demônio sabe que aquilo é errado, e por isso ele faz, né? Sim. Seria tipo, jogar para nós, ou para algumas pessoas, esse pensamento, e as pessoas, ao dizerem sim, querendo dizer não, elas acabam colhendo essas coisas boas e ficam espalhando ser mais ou menos. Também assim, mas mesmo que o demônio não tente, nós já temos essa desordem. Aí vocês aproveitam disso. Porque o demônio trabalha com matéria-prima. Então vai trabalhar com essa matéria-prima da nossa desordem. Né?
É tanto que é um grande mistério como é que ele conseguiu trabalhar ali com Adão e Eva se não tinha matéria-prima ali. Né? É um grande mistério a questão do pecado ali, né? Em Adão e Eva, porque eles tinham inocência, eles eram imaculados ali, né? Puríssimos. E tinham inteligência assim, a gente nem consegue mensurar que Adão e Eva tinham de graças, de capacidade, de dons ali. A gente não consegue imaginar. É algo assim que a gente nunca para meditar, refletir sobre isso. Era algo extraordinário, né? E o demônio lá passa um rasteiro neles. Né? Imagina nós. Né? Mas, isso que você colocou é muito certo. O demônio vai lá e aproveita, ele fica seduzindo. Né? Ele é o sedutor, ele é o pai da mentira, né? Como fala lá em João 8. Então, até mesmo, por exemplo, o suicídio. Quando alguém vai se matar, ele acha que aquilo é um bem. Qual é o bem que ele acha que tem ali? Acabar com a dor, acabar com o sofrimento, ter o alívio. Um suicida, se ele tiver buscando ali aliviar a dor, ele não está dizendo assim, eu vou me matar porque eu quero ir para o inferno e sofrer o resto da vida. Ele não está pensando isso. Ele está pensando que a vida, o sofrimento vai acabar e que do outro lado ele vai estar em paz, ou então que a vida acaba aqui e pronto. Não vai ter outro lado. Vai ter que prestar contas. Então é uma visão distorcida. Ou seja, sempre vê aquilo que é mal como se fosse um bem. Por isso que essa é a armadilha do pecado. Entenderam? Essa é a grande armadilha do pecado. Até aqui, tranquilo? Sim? Alguma pergunta? Não? Aí sobre a questão da nossa carne. Né? Falei sobre esse inimigo que é o mundo. O irmão citou o inimigo, que é o demônio. São os três inimigos da alma. Né? Quais são? A carne, né? O demônio e o mundo. Santo Afonso, ele vai dizer que o pior deles, também Santa Teresa antes, vai dizer assim, o pior desses três inimigos é a carne. Ela vai atestar o seguinte exemplo. Imagina uma pessoa que está com medo do ladrão e fecha o quarto e começa a colocar um monte de coisa para o ladrão não entrar. Coloca, sei lá, a cama, um monte de coisa lá no meio da porta. Aí quando vai ver, o ladrão está onde? Embaixo da cama. Ela vai dizer que essa é a nossa carne. A gente quer combater o demônio, quer combater o mundo, mas às vezes nós não combatemos nós mesmos. Nós não desconfiamos de nós mesmos. Dá um exemplo para você bem concreto, para não ficar com a abstrata, né? Você fala assim, ei Jamil, você, por exemplo, está com inveja de alguém, aquele curso de sagração. Ei Jamil, você que tu viu aquela menina, não é falando mal não, né? Mas sabia que ela é junta, ela está no curso de consagração. Era bom a gente dizer o acesso. Não é porque assim, a gente quer falar mal dela, mas só para o cuidado com a alma dela, né? Assim, tem que rezar pela irmã. Isso parece tão boa, legal, né? Vamos tentar ajudar ela, né? Mas o que está movendo ela é a inveja, é a raiva, é o desprezo, o julgamento. Estou dizendo assim, em algum caso, um exemplo, né? A pessoa tem que perceber qual é o motor que está movendo ela. Qual é o homem velho? De fato, é um desejo de amar a irmã, de cuidar dela, de zelar pela alma dela, de interceder, de ser discreta, ou é de difamar a irmã? Então a gente tem que policiar as nossas motivações. Ei, mulher, tu viu a fulano, a roupa que ela vem puxar lá, misericórdia. Falando não, mas aí chegou outro que foi, não, tá, nada não. Chico, só já comentando aquela irmã ali que vem assim com as outras, misericórdia. Aí vira aquele tipo do capiroto. Ou seja, mas tudo em nome de quê? Da caridade, da castidade. O homem velho conduzindo a nós
e nós disfarçando isso com o nome de quê? De santidade. Então aqui está desarrumado, aqui na liturgia a pessoa, ai, vem aqui, ele bota as cadeiras, pega tudo sozinho, morrendo com dor nas costas, com a hérnia, aí vai lá, pega a cadeira sozinho, se vai, suado, e não diz nada, trancado aqui, a pessoa é um santo, né? A pessoa resmungando, maldizendo todo mundo, vai lá, pega o ícone, ajeita tudo ali, aí pega lá o altar sozinho, faz morrendo, quebrando a coluna, e deixa eu ajudar. Não, precisa não. Precisa. Vai fazer coisa, irmão. Precisa não, precisa não. Aí todo mundo, é santo, é santo. Mas se morrer naquele dia, naquela situação, Deus me pode ir até para o inferno. Por quê? O homem velho reinando. Por isso que a gente precisa combater esse homem velho. A gente não precisa querer aparecer que é bom. Querer aparecer que é piedoso. A gente precisa deixar que Deus nos transforme. É diferente. E esse transformar vai transbordar nas roupas, nas ações, na forma de falar, na forma de se comportar, em tudo. Mas é um processo de Deus em nós, que brota do interior para o exterior. É um processo. Não é uma imposição. Né? Então, esse grande inimigo é a carne. Né? E quando fala carne, não entenda o corpo, certo? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Carne aqui, são os nossos apetites desordenados. É nesse sentido, é um homem velho. Isso, a vontade própria, as paixões desordenadas. Não é as paixões só, é as paixões desordenadas. Porque as paixões ordenadas, elas ajudam bastante. E, por exemplo, a alegria é uma paixão, você sabia disso? A alegria é uma paixão. A tristeza é uma paixão. O medo é uma paixão. A raiva é uma paixão. O que mais? Isso. Tudo são paixões. E você pode usar para uma coisa boa. Imagina alguém apaixonado por estudar coisas boas. Alguém apaixonado por ajudar os outros. Alguém apaixonado pelo zelo da liturgia. Ou seja, a paixão ela pode ser bem direcionada. Um cientista que descobriram grandes invenções, eles eram o quê? Apaixonados. E a paixão ela pode ser bem canalizada. E a paixão de Cristo, exatamente. O maior exemplo de paixão totalmente ordenada, né? Totalmente ali. Né? E como nós podemos ordenar nossas paixões? Como é que nós podemos ordenar nossas paixões? Né? Quando a gente fala de vontade própria, São Bernardo Claraval fala assim, ó, morra a vontade própria e não haverá mais inferno para vós. O que quer dizer isso? Morra a vontade própria e não haverá mais inferno para vós. Quer dizer que o inferno vai acabar. Quer dizer que você não vai para o inferno. Se você não se submeter aos seus caprichos, por mais belos que eles sejam. E aqui, novamente entra essa vontade própria, ela vai casando com a carne. Só que a vontade própria, ela difere um pouquinho da carne, porque às vezes ela se enfeita muito assim de santidade. Da carne, às vezes, não se enfeita não. Porque a carne, às vezes, mostra a pessoa desmantelada mesmo, da bagaceira, né? Já a vontade própria, não. Ela disfarça, assim, bastante, né? A pessoa vai fazendo muito o que ela quer, mas disfarçada. Então, como ordenar essas paixões? A gente precisa ter uma vida, diga comigo, penitente. O que é uma vida penitente? Existe algo chamado, pode ser purificação ativa. Diga comigo, purificação ativa. Purificação ativa. E essa purificação ativa são as penitências, onde eu faço atos para contrariar a minha vontade. Exemplo, eu não gosto de sentar em cadeiras desse jeito, então eu vou sentar. Eu não gosto de ficar muito tempo em pé, pois eu vou ficar.
Eu não gosto de chupar laranja, mas não me faz mal nenhum, pois eu vou chupar. Eu não gosto de suco de tamarina, mas não me faz mal, não vai fazer eu infartar, pois eu vou tomar suco de tamarina. Aí eu não gosto de lanchar de manhã, mas te mata, te vai passar mal, vai passar hoje? Não, pois eu vou vez ou outra fazer isso. Eu vou mudar minha rotina, os meus quereres. Aí eu não gosto de roupa verde, pois pelo menos uma vez ou outra eu use roupa verde. Ou seja, contrariar suas vontades em coisas simples. Eu estou falando de coisas o quê? Lícitas. Não é pecado não aqui, viu? Coisas lícitas. Odeio acordar cedo. Você acordar cedo todo dia não. Acorda, tira-se não. Amanhã, por essa intenção, vou acordar cedo. Por amor a Deus, por essa pessoa, vou acordar cedo. Eu acordo todo dia, 6h30. Vou acordar amanhã às 5 horas, colocar o despertador. Vou rezar o mistério do texto, uma Ave Maria. Vou me ajoelhar durante 30 segundos sequer e pedir por essa pessoa. Não vou me ajoelhar, não vou ficar bem sentado e pedir por essa pessoa. Ou seja, contrariar a nossa vontade. Fazer o contrário. Seria das coisas lícitas, viu aqui? Das ilícitas, isso aqui não é penitência, isso é conversão, tem que deixar mesmo. Essa coisa que inventaram na quaresma. Na quaresma, vou deixar de fumar, deixar de beber cachaça, deixar de ser fofoqueiro. Na quaresma? Filho, isso aí não é para fazer nunca, né? Não é na quaresma, não. Isso é pecado. Pecado a gente deixa. Tipo assim, eu vou agora fazer um jejum de língua, não falar mais mal da minha mãe, não. Então, se converta, Oséias, e não fale mal da sua mãe em dia nenhum. Isso não é jejum da sua língua, não. Isso é que você, Oséias, criou vergonha na cara e não pode falar mal da sua mãe, porque é pecado mortal contra o quarto mandamento. Está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Se converta. Falando para mim, viu? Então a gente não vai inventar coisa, não. Uma penitência enorme, qual é? Estou sendo casto no meu namoro. É para rir? Isso não é penitência, não, filho. Você tem que ser casto no seu namoro. Você tem que ser casto no seu namoro. Então não é uma coisa. Às vezes a gente acha que eu estou dando demais. Por isso às vezes a gente é orgulhoso, né? Porque a gente acha que está dando demais quando a gente não está dando nada. É aquele servo inútil que acha que é muita coisa. Tanto que o Senhor fala assim, ó, o servo inútil, depois que ele fez tudo, ele ainda se acha servo inútil. Só que eu digo que às vezes a gente está abaixo do servo inútil. A gente não faz tudo e ainda acha que é muita coisa. O servo inútil, ele faz tudo, viu? Cumpre bem direitinho as coisas. E se coloca como servo inútil. E às vezes a gente deixa muito a desejar e se acha um servo perfeito. Eu, assim, sou humilde, simples, manso de coração. Me canonizem, né? Agora. Mas continuando. Eu vou descer mais nisso aí, porque essa pergunta ela vai aprofundar. Questão da renúncia da própria vontade. Como fortalecer essa vontade, vencer as paixões, né, desordenadas. Das coisas lícitas, mas também você começar a renunciar a coisas. Por exemplo, aqui você aprendeu a contrariar a vontade, mas agora você pode fazer renúncias. Eu gosto muito de suco de caju, e a mãe faz todo dia. Então, 2 dias na semana eu não vou tomar. Eu gosto muito de Coca-Cola, então eu não vou tomar. Eu gosto muito. Não é que você nunca vai tomar, gente. Você não vai tomar, você vai eleger momentos. Entenderam? Eu gosto muito, sei lá, dessa série, e nem é pecado, é uma série boa, legal, tem lições de vida muito legal. Mas eu vou passar vários dias sem assisti-la. Eu gosto muito de visitar a minha tia toda sexta-feira. Pois eu vou passar uma sexta sem ir. É uma renúncia. De uma coisa lícita. Não é de uma coisa ilícita, de uma coisa lícita. Porque quando a gente treina no lícito, quando chegar ao ilícito, a gente não quer nem coisa. Estão entendendo?
A gente já treinou o combate naquilo que é vício. Então, isso se chama, diga comigo, fortalecer a vontade. Criar músculos espirituais. É porque isso tudo já está incluso nessa decisão, né? Tipo assim, eu me decido, se eu tomar um café, né? De manhã, de tarde, de noite. Não, eu só vou tomar um café por dia. A gente toma decisão pela dieta. A gente toma decisão pelo peso. A gente toma decisão pela beleza. A gente toma decisão pela saúde. A gente toma decisão por conta do estudo. Mas por Deus, misericórdia, né? Por causa dele, misericórdia. Eu vejo que tem pessoas que têm vergonha, mas eu observo assim, muito quando as pessoas conversam, e as pessoas conversam por uma felicidade de cada um. Mas quando você às vezes quer falar de algo verdadeiro, as pessoas às vezes acham que você é canta. Aí assim, para mim eu não me incomodo mais, eu já tenho idade, e não dá mais para mim ter eu falo dependente da pessoa profissional, não. Porque eu primeiro faço aquilo que eu gosto. Então, se eu escolher para mim que está dando certo, e eu vou ter a minha transformação como pessoa, eu não me importo mais com o que o pessoal pensa. Eu acho muito. Sim. Né? E até porque eu comecei a É isso mesmo. Ó, fortalecer a nossa vontade, isso aqui, são os passos, né? É um dos passos. Mas outro passo também seria nós meditarmos. Meditarmos. Por exemplo, Deus me ama. Nós meditamos sobre isso. Deus me ama. Eu não falasse, não é ser informado que Deus me ama, não. É meditar. É parar para pensar sobre isso. É gastar tempo de pensar como Deus me amou em cada detalhe. Deus me amou hoje como? Fazendo que eu me acordasse, que eu dormisse bem, que eu suportasse aquela dor à noite que eu senti, que eu vencesse aquele problema, que eu ainda estou com esse problema e estou aguentando. Ou seja, você vai vendo os detalhes do amor de Deus na sua vida. O mistério da encarnação, o seu anjo da guarda, a Virgem Maria, o seu santo de devoção, a Eucaristia, a igreja. Ou seja, o amor de Deus, o mistério da cruz. Então, a meditação do amor de Deus, em especial, leiam, meditem, rezem sobre a paixão de Cristo. Isso fortalece a vontade. Meditar. Isso não só fortalece a vontade, diga comigo, ilumina a inteligência. Porque como vencer as paixões desordenadas, né? Fortalecendo a vontade e deixando que Deus ilumine a inteligência. Como? Através de leituras espirituais. A primeira qual é? Sagradas Escrituras. E depois, Escrito dos Santos e Vida dos Santos. Sagradas Escrituras, Escrito dos Santos e Vida dos Santos. A biografia deles, né? Quando a gente consegue se alimentar disso, é um alimento sólido. Isso aquece a sua alma, isso incendeia. Mas quando você, por exemplo, eu não estou deixando, né, porque eu não quero que você fale, porque hoje eu estou correndo, né? Porque deixar minha irmã sozinha em casa, eu tenho que correr, viu, gente? Sim, sim. Aí nós precisamos o quê? Vou correndo, acho que vai cada outra senhora correndo. De novo, né? A gente vai correndo, né? A gente vai partilhando, né? Aí o que acontece? O nosso coração vai se aquecendo, vai se apaixonando pela vontade de Deus. Quando eu me apaixono pela vontade de Deus, eu vou rejeitando a minha vontade, sim ou não? É tanto que Santa Teresinha fala, Senhor, tu sempre fazes o que eu quero.
Ela fala assim: Senhor, tu sempre faz a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a tua vontade. E ela dizia para os outros que ela sempre fazia a vontade dela, porque a vontade dela era fazer a vontade de Deus. Olha que beleza. Sim ou não? Eu sempre faço a minha vontade. Parece uma menina mimada, mas quando ela diz, porque a minha vontade é sempre fazer a vontade de Deus. Ela foi treinando isso. Ou seja, a vida dos santos, a vida de Cristo meditada vai nos impregnando. Então não vai estar aqui, não vai estar a fofoca do dia, não vai estar a raiva do dia, a mágoa do ano passado, os traumas, não. O que vai estar aqui é evangelho, é vida dos santos, é desejo de evangelizar, de salvar almas. É fogo mesmo do Espírito, não é fantasia não. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem evangelizar, porque só fala de um Jesus pirata. Esse ninguém quer, gente. Esse Jesus pirata, falso, esse o pessoal vão continuar ateu, rejeitando, querendo distância. Eles querem Jesus vivo, ressuscitado, que ama, que tem poder, que toca, que transforma, que fala com você, que caminha todo dia, que está ali, ó, escutando, te ouvindo, te amando, ali tete a tete, olho no olho. É esse Jesus, nosso amigo, usa a nossa alma. É esse Jesus. Mas se a gente só joga o quê? Da nossa mente? Só lixo? Tem como a gente ir para oração e ter tesouro lá? Ah, eu não consigo rezar. Mas o que você escutou durante o dia? O que você conversou durante o dia? Quais foram as músicas? Quais foram as conversas no trabalho? Quais foram os vídeos? Quais foram as conversas no WhatsApp? O que você viu no Instagram? O que você viu no Telegram? Qual foi as pessoas que você falou mal o dia inteiro da igreja? No trabalho? Aí você acha que na sua oração vai ser assim uma maravilha? Não, vai ser um desastre. Porque se o seu dia é um inferno, como é que a sua oração vai ser um céu? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então não queiram se consagrar nesse sentido. Tipo assim, eu quero me consagrar como se isso fosse um mérito a mais, uma coisa. Não, nem é um peso, nem é um status. É para mostrar o quanto nós. Para mostrar não para se exibir, assim, né, como se fosse uma vitrine. Mas é um coração que se reconhece fraco e diz, Senhor, eu sozinho não consigo te amar. Eu preciso da Virgem Maria para te amar de verdade. Eu preciso. Ou seja, a consagração é para quem se reconhece de fato miserável, necessitado. Não é para os melhores. É para quem se reconhece pobre, fraco. Você vai se consagrar àquela que é a mãe da misericórdia. Os santos chamavam Nossa Senhora de hospital público. Hospital público por quê? Mas não pense no hospital do Pacajus, não, por favor. Eu falo hospital público. É o hospital aonde você não precisa pagar nada, mas tem o melhor atendimento, é tratado pela melhor enfermeira e o melhor dos médicos, que é Jesus. Ou seja, você não precisa pagar nada, porque ele já pagou na cruz. O sangue dele derramado. E ela também, com as lágrimas dela. Por isso que ela é chamada de corredentora. Né? Não é um dogma. Espero que um dia seja proclamado como dogma. Eu não vou entrar nessa questão, que não é um curso de Mariologia, né? Mas, enfim, nós precisamos saber também que não é só uma coisa natural para vencer essas paixões desordenadas. Fortalecer a vontade, iluminar a inteligência com as leituras espirituais. Leitura sobre, também diga comigo, sobre os novíssimos. Porque se você lê sobre o céu, sobre o inferno, sobre o juízo final,
e você lê com o coração humilde, você vai se desesperar. Você vai desejar não ir para o inferno. Você vai desejar agradar a Deus e ir para o céu. Quantas vezes você parou em casa e chorou desejando ver o rosto de Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes em casa você parou e chorou mesmo, assim, com piedade, sem aquela música melosa que você ouviu? Você chorou mesmo, profundamente, desejando ver Nossa Senhora lá no céu, desejando ver o seu anjo da guarda. Quantas vezes você se demorou desejando ver a sua tia que faleceu, o seu parente que faleceu? Como é que nós queremos morar no céu se a gente nem pensa nele? É estranho. Alguns chamam isso de alienação, pensar no céu. Eu digo o contrário. Não pensar no céu se chama apostasia. Apostasia quer dizer abandono da fé. A gente deve ter cuidado, porque às vezes a gente fica muito no oba-oba e esquece de fato ter o coração para a eternidade. É por isso que a gente não consegue dar conta da cruz. Porque a gente tem uma visão, às vezes, muito protestante. Acha que começa a caminhar com Cristo, aí ele quebra a nossa cruz, taca fogo nela e tudo se resolve. Essa visão é maligna. Essa visão é diabólica. São Luís Grignion de Montfort, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. Você não é inimigo da cruz. Você é amigo da cruz. Santa Teresa de Ávila fala, né? Na cruz, ou nós a beijamos e abraçamos, ou nós saímos resmungando, arrastando ela. A segunda opção, ela vai pesar. Na primeira, ela vai ser suave. O que você tem feito com a sua cruz? Abraçado? Beijado? Ou nós somos uns resmungões, né? Lamúrias, maledicências? Tem que se perguntar. Deus tem que infundir em nós, a gente tem que pedir a Ele, né, que coloque na nossa cabecinha uma mentalidade de fato católica acerca da cruz. Porque senão a gente vai ficar muito iludido. Eu vou me consagrar a Nossa Senhora, ficar tudo legal. Tudo show. São Luís Grande Montfort fala que Nossa Senhora adocica a cruz. É igual uma mãe que a criança não quer tomar o remédio azedo, né, que amarga, aí a mãe coloca um pouquinho de mel, uma coisinha doce. Filho, toma aqui, né? Aí vai lá o remédio que é amargo, mas tem um pouquinho de um chocolatezinho, um melzinho, alguma coisa ali que vai junto. Assim, a caminhada com a Virgem Maria, ela suaviza, mas ela não tira a cruz. Suaviza. E até uma visão onde um santo viu, um místico, né? Onde tinha uma escada vermelha, uma escada branca. Nessa escada vermelha, muitas pessoas tentavam e caíam. Chegavam quase até o fim e caíam. E na escada branca, eu acho que era a escada branca, se eu não estou equivocado, muitos subiam e chegavam até lá. E chegando lá tinha Nossa Senhora e São Francisco. E perguntou o entendimento. Ele falou assim: os que tentam pela vermelha são aqueles que fazem penitência, lutam, combatem, fazem tudo, se sacrificam, mas não contam com a Virgem Maria nem com os santos. E acabam se perdendo. Porque são orgulhosos. Combatem sozinhos, como se não tivessem família. Aqueles que caminham com Nossa Senhora e os santos são aqueles que sobem pela escada branca. E a Virgem Maria e os santos, ali na pessoa de São Francisco, os recebem na glória. Qual é a escada que a gente vai escolher? É a escada vermelha ou é a escada branca? São Maximiliano Kolbe, ele vai fazer uma comparação. Santo Agostinho chama de Nossa Senhora de forma Dei, a forma de Deus, né? Forma de Deus.
ele vai até São Maximiliano Kolbe, ele vai até comparar a seguinte coisa, pegando isso de Santo Agostinho. Você pode fazer uma imagem, pegar um cinzel aqui, esculpir na imagem, com todo cuidado. E de repente, no final, pá, quebrar a imagem. Sem querer. Ou você pode pegar uma forma muito bela e começar a fazer uma imagem, depois outra, e as imagens estão todas feitas, muito belas. Aí ele vai dizer, a primeira atitude é daqueles que tentam ser santos sem a Virgem Maria. Ali na porrada, né? Aqueles que tentam ser santos, que querem ser santos com a Virgem Maria, são aqueles que entram na forma, ou seja, no coração imaculado da Virgem Maria. Ela é a forma da santidade. É a forma dele, a forma de Deus. Quando nós entramos no coração dela, nós nos parecemos com quem? A forma quem é? A forma. Você sabe quem é o modelo? O modelo dessa forma? Cristo. Ela gerou quem no ventre dela? E Santo Agostinho fala, antes de gerar Cristo no ventre, ela gerou aonde? No coração. Então, quando nós entramos no coração da Virgem Maria, nós entramos nessa forma da santidade. Então, é um caminho seguro. São Boaventura até fala, até falei, acho que na terça passada, Jesus é o caminho que leva ao Pai, e Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus. Então, ela não está competindo. Pelo contrário, quanto mais perto da Virgem Maria, mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais perto da Virgem Maria. Não tem rivalidade. É uma cumplicidade de amor. Amém?